tarde, manhã e um novo dia para você. Eu sou o pastor Nando, você está no canal Por Toda a Minha Vida. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra sobre um profeta. Eu diria que ele é um profeta barra bruxo. Podemos extrair algumas lições importantes dessa história que eu vou contar hoje para vocês. Eu vou compactar bastante, porque é uma história que tem muitas lições, mas eu quero extrair algumas, ser muito específico. É a história do profeta Balaão. O profeta Balaão é mencionado no livro de Números, Pedro, as cartas de Pedro e no Apocalipse. Balaão é um profeta equivocado com seu tempo e com o amor de Deus. Eu diria que ele é um profeta barra bruxo. Por que eu digo que ele é barra bruxo? Por causa dessa história que eu vou te contar. O povo de Deus, ele sai do Egito e vem conquistando e dominando muitas terras, muitos reinos. E um rei chamado Baraque sabe dessa história e vê esse povo acampado poucos quilômetros do seu reino. Fizeram um grande acampamento e Baraque ficou muito preocupado com esse povo, porque era um povo que vinha conquistando e dominando outros reinos. E ele reúne os seus ministros e conta a história. Israel está se aproximando, está lá embaixo, fizeram um acampamento lá, está vindo para cá, e reinos mais poderosos que o nosso não foi páreo para Israel. E eles vão chegar aqui, vão conquistar e vão nos dominar e vão nos destruir. E agora, o que nós fazemos? E um dos seus ministros diz: tem uma solução. E o rei pergunta: qual é a solução? E o ministro diz: olha, eu conheço um profeta que ele é feiticeiro, que ele joga uns feitiços, joga umas mandingas e perturba qualquer pessoa. E o profeta é Balaão. E o rei gosta da ideia, pega seus emissários, manda chamar Balaão. Balaão estava distante, trazem Balaão. Balaão se encontra com o rei e o rei faz uma proposta a ele: olha, Balaão, se você amaldiçoar esse povo, impedir que eles dominem o meu reino, que eles venham para cá, eu tenho muito a te oferecer. Muito ouro, muita prata, muito dinheiro. Balaão, profeta barra bruxo, gosta da história, e o rei fala o seguinte para ele: olha, nós temos 3 montes aqui, você sobe nesse monte aqui e amaldiçoa o povo. E Balaão, profeta barra bruxo, vai com o rei, sobe no primeiro monte e tenta amaldiçoar o povo, mas ele não consegue, ele abençoa o povo. E começa a falar palavras de bênção para o povo. O rei se enfurece e fala: Balaão, o combinado não foi esse. Mandei você amaldiçoar, eu estou com dinheiro para te pagar e você está abençoando. Tá, mas de repente você não viu direito, vamos aqui no segundo monte, que aí você vai ter uma visão melhor e vai poder amaldiçoar. E eles vão para o segundo monte. Chega no segundo monte, Balaão também não consegue amaldiçoar e abençoa de novo. O rei se enfurece e diz: olha, se você continuar abençoando, eu desfaço o trato com você. É para você amaldiçoar, eu não quero esse povo aqui. E a maldição naquela época era uma espécie de arma química. Funcionava desse jeito. Mas o rei dá mais uma chance a Balaão e fala assim: olha, tem um terceiro monte. Nesse terceiro monte você vai ter uma visão ampla do arraial de Israel. E de lá você amaldiçoa. E Balaão vai para lá, junto com o rei, e tenta amaldiçoar o povo e não consegue amaldiçoar. E Balaão volta e fala para o rei: esse povo não vale encantamento contra eles. É povo de Deus, é povo ungido. Qualquer um que se levantar por um caminho contra esse povo, por 7 caminhos há de fugir. É povo inamaldiçoável. Os anjos de Deus acampam no arraial junto com eles. Não dá para amaldiçoar. Então o rei se enfurece e diz: já que você veio abençoar e não amaldiçoar, o nosso trato está desfeito. Não tem mais acordo entre nós. Mas Balaão, profeta barra bruxo, dá uma sugestão para o rei.
E aqui eu vou jogar um pouco de luz na história para a gente entender melhor. Mas está dentro do contexto do livro de Números, nas cartas de Pedro e no Apocalipse. Balaão diz assim: olha, rei, para amaldiçoar esse povo não dá, mas dá para corromper. Para corromper dá. Você deixa as joias aí, deixa o ouro aí, deixa a riqueza aí, que eu vou descer até lá e o senhor vai ver o que é que eu vou fazer com esse povo. O rei gosta da ideia. Gostou da ideia que para amaldiçoar não dá, mas para corromper dá. E Balaão desce. E chama um dos homens de Israel e diz: olha, é assim que Deus disse? Lembra do Jardim do Éden? É assim que Deus disse? Sempre lançando dúvida naquilo que Deus falou. E Balaão chama esse homem e fala: olha, por que você não namora as mulheres de lá? E o homem responde: não, lá eu não posso, porque Deus falou que nós não podemos nos envolver com mulheres de outra nacionalidade. Não, mas Deus é amor. O que importa é o coração. É para namorar um pouco, para você se divertir, se distrair, não é para casar. E o homem: poxa, até que o senhor não está errado não, hein? E ele vai e se envolve com essa mulher. Chama outros homens, e outros homens se envolvem com essas mulheres. E começa a haver no arraial uma contaminação. E Balaão vai entrando dentro do arraial e vai falando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que todo o povo foi corrompido. E a história não termina nada bem. E qual é a lição que fica para nós aqui? Uma das lições é essa: o povo de Deus não pode ser amaldiçoado. É povo eleito, escolhido, nação santa. Mas pode ser corrompido. Pode ouvir conselhos que não vêm de Deus. E esses conselhos corrompem. É por isso que nós vemos tantas coisas erradas dentro da igreja. Porque a igreja foi corrompida. Foi nos conselhos de um, de outro, e não examinou as Escrituras. Por não ter examinado as Escrituras, foi no conselho de Balaão. E o que não falta nessa geração são os profetas bruxos, que vêm para disseminar palavras erradas, que vêm para distorcer aquilo que Deus disse, que vêm para contaminar o povo. As lições que nós podemos extrair aqui são várias, eu quero mencionar só algumas. Uma delas, que nós vemos que o povo de Deus está contaminado. Eu reparo muito isso. A hora dos dízimos, das ofertas, é uma hora de profunda reverência com Deus, de profunda solenidade. E essa solenidade foi corrompida nesse momento tão especial. Nesse momento tão especial, que era para haver uma solenidade de eu entregar a Deus aquilo que eu recebi, o que é que eu faço? A igreja começa a botar muita música, música barulhenta, que atiça a alma. Muita palavra fora de ordem, o povo anda de um lado para o outro, vai no banheiro toda hora e conversa, e a igreja vira um desfile de moda, e ali está tudo corrompido numa hora tão sublime e tão sagrada. O que nós vemos também nessa geração de Balaão é o louvor desenfreado dentro da igreja. Deus habita no meio dos louvores? Sim, Deus habita no meio dos louvores. Pode-se dançar para Deus? Pode-se dançar para Deus. Davi dançou. Pode-se pular para Deus? Pode-se pular para Deus. Davi pulou. Mas qual o problema de dançar e pular? É a motivação errada. É fazer porque a alma está aguçada. Porque a nossa alma, ela tem um lado obscuro. Se por um lado ela quer palavras de conforto, por um outro lado ela também quer agitação. O que nós vemos na hora do louvor, muito som estridente, é muita luz, é muita purpurina, é muito confete, é muita agitação, numa hora que deveria ser sublime. Que louvor é esse? Com a motivação errada. Pode-se dançar e pular para Deus? Pode,
mas com a motivação certa. E aqui vai um alerta. Nós não seremos julgados pelo aquilo que fazemos. Nós seremos julgados pela motivação a qual fazemos as coisas. Às vezes, nós estamos lá naquele som estridente, muita luz, muito tudo. Mas na segunda-feira, a primeira piada suja no trabalho ri. Gosta. A primeira conversa errada se alegra. Ah, mas não estava louvando lá? Estava louvando lá, mas hoje é segunda-feira. O louvor ficou só na euforia da emoção. Parece que nós não temos mais louvor na igreja, nós temos um frevo evangélico. Ah, porque quando eu estava lá no mundo, tinha um rock. Aí o que nós fazemos? Adaptamos o negócio para você não sentir muita falta de lá e se acostumar aqui. Aí um pouquinho do que tinha lá, é um pouquinho que a gente bota aqui. Aí você se acostuma com o ambiente, não sente tanta falta de lá. Mas é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Não é a música que convence do pecado, do juízo e da justiça. Por isso há no nosso meio muitos mortos, e não são poucos que dormem. O que é que nós temos nos nossos púlpitos hoje? Uma pregação morta, num púlpito morto, uma palavra morta para um bando de gente morta. Porque estão dormindo, porque não aceitaram a cruz de Cristo. Davi era um adorador. A adoração do público não te isenta da oração secreta. Davi foi um homem que tinha uma vida no secreto. Estava lá cuidando das ovelhas do pai, mas estava contrito com Deus, estava em comunhão com Deus. E ele escreve: um coração contrito e compungido não desprezarás, ó Deus. É muita festa, é muito frenesi, é muita alma aguçada, barulhenta. É uma geração que não pode derrubar Golias. Davi estava lá, no secreto. Mas na hora da missão, ele veio e derrubou Golias, derrubou gigantes. E essa geração não está derrubando nem anão de jardim. Sabe por causa de quê? Porque só ficou com a euforia do domingo à noite, mas no dia da batalha de vencer os gigantes, não tem o Espírito Santo de Deus. É uma geração má e adúltera e pede um sinal, e nenhum sinal será dado a não ser o do profeta Jonas. Foi o que Jesus disse. O sinal é a ressurreição, é a vida com Cristo, é a morte na cruz e a ressurreição no terceiro dia. Trocamos a palavra de Deus. Hoje em dia, parece que alguns pastores assim que eu ouço não são pastores de ovelhas, são coaches, trazendo mensagens de conforto, falando aquilo que o povo quer ouvir, falando aquilo que o povo gosta de ouvir, mas não confrontando com a verdade, não falando a verdade, que existe um céu, mas também existe uma condenação eterna, que existe um diabo, que existe demônio, que a guerra, que a batalha espiritual só pode ser vencida para quem é cheio do Espírito Santo, porque Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E qual é a antítese disso? É muita gente adorando na carne e em mentira. Sabe por que é na carne e em mentira? Porque a mesma festa que tem no domingo à noite, na hora do frevo, na hora do rock and roll, não tem na segunda-feira. Não tem secreto com Deus, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus, não tem vida como Davi tinha. Por isso, tais homens são réu do juízo de Deus. Nós não devemos procurar palavras de autoajuda, nós devemos procurar palavras de ajuda do alto e não palavras de autoajuda. Trocamos a palavra que vem do alto para nos ajudar pela palavra de autoajuda, pela palavra dos pastores coach da nossa geração. Isso estão todos caminhando no conselho de Balaão e a história não termina bem. Não termina nada bem. Não podemos trocar a palavra de Deus por palavras fáceis que acalentam o coração, mas não desperta a alma para a genuinidade da verdade da vida com Jesus Cristo. Essa é a nossa falha.
Procuramos muito essa coisa de falar o que o povo quer ouvir, porque se não falar o que o povo quer ouvir, vai embora. Porque a moda agora é a seguinte: deu certo lá, lá tem barulho, lá tem frenesi, lá tem rock and roll, lá tem muita luz, lá tem muita purpurina, deu certo lá, vai dar certo aqui. Mas não é assim não. Deu certo lá e deu certo aqui não. Deu muito errado. As pessoas estão trocando o assim diz o Senhor. Ou sabe o quê? Eis que te digo. Eis que te digo nada. Eis que te digo coisa nenhuma. Não pode trocar a palavra de Deus, assim diz o Senhor, por o eis que te digo. Eis que te digo nada. Por isso tem muita gente indo nos conselhos de Balaão, por causa do eis que te digo, porque trocou assim diz o Senhor, pelo eis que te digo. Isso vai dar muito errado, isso não pode dar certo, isso não pode prosperar, porque Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Muita gente, mas é muita gente. Se falar, olha, vamos fazer um estudo bíblico, corre. Se falar, vamos passar horas de oração, corre. Nenhum homem é maior do que a sua vida de oração. Falta muita oração, falta muita entrega. Mas queremos ir nos conselhos de Balaão, achando que isso vai dar certo. Isso não tem como dar certo. Isso não vai dar certo. Mas se falar a verdade, o povo pode ir embora. Mas você prefere ficar com uma igreja cheia de gente morta, falando uma palavra morta, num púlpito morto, para as pessoas ficarem ali e vai todo mundo para o inferno? Que grande negócio é esse? O ministério de Jesus tinha 12. Dos 12, saiu um, ficou 11. Noé pregou 100 anos. Sabe o que Noé pregou? Arrependimento. 100 anos ali, a mesma palavra. Não mudou. E o povo não foi. Mas Noé foi. Não troque a palavra de Deus. Não siga os conselhos de Balaão. Siga o conselho das Escrituras. Que Deus fala com você. Nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Consolador. E é isso que muitos de nós perdemos. Essa intimidade com Deus, o caminhar na praia com Deus, é horas em silêncio no meu quarto com Deus. Trocamos tudo isso por um ativismo religioso. Não é porque está dando certo é que teve a aprovação de Deus. Não é porque está dando certo que Deus assinou. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Nós vemos o profeta Samuel chamar Saul e dizer: Saul, que balido é esse que eu ouço? Que barulho de animal é esse que eu ouço? Deus não mandou você, Saul. Te deu uma missão, você não cumpriu a missão. Aí Saul, não, Samuel, sabe por causa de quê? Eu peguei esses bichinhos aqui para fazer um culto a Deus. Deus não está interessado mais em culto do que na sua obediência. Deus não tem interesse mais em culto do que na sua vida junto com Ele. Deus não está nem aí para muitos cultos. Deus quer você. Você é o culto vivo, santo, sagrado. Que não vai no conselho de um, que não vai no conselho de Balaão, mas que vai pelo conselho do Espírito Santo, assim como Paulo ia. O Espírito Santo dizia: Paulo é para cá, Paulo é para lá. O Espírito Santo dirigia a igreja. Mas a igreja foi se corrompendo durante o tempo, durante os séculos, por conselhos de Constantino. Constantino usou a mesma ferramenta que Balaão, disseminou heresias no povo de Deus e o povo de Deus se corrompeu, porque a igreja cresce embaixo de pancada, a igreja cresce em cima de perseguição, porque quando nós estamos em berço esplêndido, nós relaxamos, nós nos acovardamos e preferimos ir no conselho de Balaão, que nos tira a responsabilidade, que nos tira o compromisso, mas que dá aquele ar religioso. Parece aquela coisa, você quebra o pau os 4 dias de carnaval, aí vai lá na igreja, passa uma cinza, ai que bom, estou livre,
fez tudo que não prestava 4 dias, aí passa um dia uma cinza na testa e já está tudo bem, já está tudo resolvido. Assim também está na igreja. Muitos cultos nossos é para passar cinza na testa. É pra gente, agora eu tô bem, eu já pedi perdão a Deus, aí na segunda-feira, durante a semana, volta pra mesma safadeza, de não ter 10 minutos com Deus, de não ter 20 minutos com a palavra, de viver de qualquer jeito. A palavra de Deus é arrepender-vos, sabe por quê? Porque esse céu vai se abrir, trombetas vão tocar e o Filho do Homem vai aparecer e só vai ser salvo quem tiver as marcas da cruz de Cristo. Não é quem tiver as marcas do coach, que ouviu palavras de autoajuda e esqueceu de ouvir a palavra que vem a ajuda do alto para a sua vida. Cuidado com os conselhos de Balaão, cuidado com o frenesi, cuidado com o frevo evangélico, cuidado com a emocionalidade, cuidado com o culto que adora na carne e em mentira. Muita gente adorando na carne e em mentira, mas Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adoram em um espírito e em verdade. Sabe por que Deus procura? Porque é difícil achar. Se eu for ali na rua, eu acho 10 pedras, mas se eu procurar um diamante ali na rua, eu não tenho a mesma facilidade de achar. E Deus está procurando joia rara, as pedras vivas, para aquecer o altar de Deus. Essa palavra é uma palavra cheia de amor para você. É uma palavra de Deus para você, eu tenho certeza disso. Eu sou o pastor Nando e você está no canal por toda a minha vida. Curta, se inscreva, compartilhe essa palavra. É uma palavra de amor, é uma palavra de alerta. Cuidado com os conselhos de Balaão, cuidado com a sutileza. A sutileza é uma arma poderosa na mão do diabo. É sutil, você não percebe. É preciso alguém tocar a trombeta para ter um sinal de alerta. E é isso que está faltando. Não é uma palavra de condenação, é uma palavra de salvação, é uma palavra de amor. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo mal. Essa é uma palavra de amor. Fique com Deus.